Certo? Continuando aquela parte de razão, vamos trabalhar com coisa que é bem frequente em problemas de geometria, que é exatamente você observar quando triângulos são semelhantes, tá? Então, vamos escrever aqui. Aula 4. Semelhança de triângulos. Tá bom? Então, a gente estudou um pouco de congruência de triângulos, né? Saber quando os dois triângulos eram equivalentes de certa forma, né? Você podia encaixar um triângulo no outro. Agora a gente vai tentar saber quando dois triângulos são semelhantes. Ou seja, quando um é mais ou menos uma miniatura do outro, certo? Quando você consegue dilatar um para encaixar completamente no outro. Então, vamos fazer aqui o primeiro caso, tá? Então, dois triângulos são semelhantes se acontecer de todos os ângulos serem iguais, tá? Então, se esse triângulo aqui pequeno tem ângulos alfa, beta e teta, e esse aqui tiver ângulos alfa, beta e teta também, né? Se tiver três ângulos iguais, então os dois triângulos são semelhantes. Se você consegue aplicar uma dilatação nesse daqui e depois conseguir encaixar nesse daqui, certo? Aí não vai perder muito a formalismo não, para dizer o que são realmente triângulos semelhantes. Tá? Vamos só dizer que quando três ângulos são iguais, então os dois triângulos são semelhantes, tá? Outra forma de você ver que os triângulos são semelhantes é se eu tiver o quê? Se eu tiver lados proporcionais e o ângulo compreendido entre esses lados igual. Então, por exemplo, isso aqui é alfa e aqui é alfa, certo? Aqui eu tenho um x, y, e aqui eu tenho um múltiplo, que a gente chama múltiplo escalar de x. Então, um x vezes um t, e aqui o y vezes o t, certo? Observe que a razão entre esse lado e esse é x sobre y. Aqui também vai ser x sobre y, né? Porque vai exatamente cancelar esse fator t, tá? Esse t é exatamente o número que você tem que multiplicar, de certa forma, fazer uma dilatação nesse triângulo para alcançar esse daqui. Que mais? Outra forma de você ver que os dois triângulos são semelhantes é se os três lados são completamente proporcionais, tá? Aí, obrigado, Tá ok, obrigado. Então, digamos que esse triângulo aqui tem lados x, y, z, certo? E esse outro aqui tem lados x vezes uma constante t, y vezes uma outra constante t, z vezes uma outra constante t. Tá? Então, pode ver que os lados estão... Aqui os lados estão proporcionais, né? E são exatamente os que correspondem, né? X vezes algum número t, y vezes algum número t, z vezes algum número t. Importante que esse t seja o mesmo, né? Para manter exatamente a proporção, tá? Então, de certa forma, semelhança de triângulos é mais fácil que congruência, né? É óbvio quando vocês verem dois triângulos que são semelhantes, tá? O caso mais comum é esse daqui. Esse é o caso aqui que mais aparece nos problemas, né? Dois triângulos são semelhantes porque eles têm os três ângulos iguais, tá bom? E o que acontece, né? Se, no caso, dois triângulos são semelhantes, significa dizer que eles cumprem uma das três condições. E eles sendo semelhantes, eles cumprem as três, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai usar. Essas três relações são equivalentes. Tá? Então, 1, 2 e 3, essas três propriedades são... Tá certo? Então, vamos lá. Fazer um exercício aqui para a gente fixar melhor essa ideia aí. Né? Basicamente, vai usar só esse fato, de que essas três relações, essas três propriedades são equivalentes. Então, problema 1, que é esse que está no material de vocês, tá? Diz o seguinte, problema 1 está na primeira página no enunciado. A solução está no segundo. Mas o que ele diz? Ele diz que tem um trapézio
O trapézio tem as bases 12 e 18 metros. Tá? A unidade de medida aí não importa, não. Tá? Os outros lados medem 5 e 7. Então, esses aqui são as bases. Esse aqui são os outros lados que são transversais. Tá todo mundo com material, né? Tá? Aí ele pergunta assim, determine o perímetro do triângulo menor que obtemos ao prolongar os lados oblíquos às bases. Tá? Então, a gente vai precisar da figura. Então, você tem aqui um trapézio. Certo? A base maior é essa daqui, 18. A base menor é essa aqui, 12. E os lados, 7 e 5. Tá bom? E o que vai acontecer? Você vai prolongar esses lados oblíquos até encontrar um ponto aqui. Esse ponto a gente vai chamar de P. Tá certo? Deixa eu ver se tem nomes aqui. Não. Então vamos dar o nome aqui ao trapézio. Esse aqui é o trapézio A, B, C, D. E o que ele quer saber? Ele quer saber exatamente quanto é o perímetro do triângulo APB, certo? Então, para descobrir o perímetro do triângulo ABP, o que é que está faltando? Está faltando o AP e o PB, né? E como é que a gente vai descobrir exatamente esses lados que estão faltando, né? Olha só. Quando você prolonga esses lados aqui, o que vai acontecer? Bem, primeiro, qual a propriedade que tem as bases de um trapézio? São paralelas, né? Esse lado aqui é paralelo a esse. A gente já viu isso aí, é igual a aula aí que a gente definiu que era um trapézio. Certo? O que mais? Nessa figura vão aparecer dois triângulos semelhantes. Quais são? Vocês sabem dizer? Quais são? Triângulo ABP. Ele é semelhante, o símbolo de semelhança é exatamente esse tio, ao PDC, né? E por que eles são semelhantes? Qual daquelas três condições ele cumpre para dizer que esses dois triângulos são semelhantes? Os lados proporcionais? Quais são os lados proporcionais? 3 ângulos iguais. 3 ângulos iguais, né? A gente não sabe por que realmente os ângulos são iguais, mas olha só. Primeiro eles têm um ângulo igual, que é esse daqui. Né? Esse ângulo aqui, alfa, ele é igual no PAB e é igual no PDC, né? Por quê? Porque é o mesmo, tá? Você está só prolongando ali as retas. Agora, esse ângulozinho aqui, θ, é igual a esse aqui, θ? Por quê? Exatamente, porque essas bases são paralelas. Então você consegue dizer que esse ângulo aqui, θ, é igual a esse ângulo aqui, θ. E aí? Esse ângulo aqui, beta, aqui também é beta? Por quê? Pelo mesmo motivo, né? As bases do trapézio são paralelas, certo? Então, você realmente tem que nesses dois triângulos eles compartilham os 3 lados, 3 ângulos iguais, né? Então, eles são semelhantes exatamente porque eles cumprem a primeira condição ali, né? Eles cumprem a condição de que os ângulos são iguais. Então, se eles cumprem uma daquelas 3 condições, eles cumprem as 3. Então, você tem que, em particular, os lados são proporcionais do triângulo. Então, se eu tenho que essa medida aqui é x e essa medida aqui é y, de certa forma, a gente pode tentar conseguir achar quanto é que é x e quanto é y através das proporções, tá? Por exemplo, vamos desenhar aqui de novo só uma única vez, tá? Aqui o PAB, aqui x, aqui 12, certo? No outro triângulo maior, que é o PDC,
essa medida aqui vai valer quanto, né? PD vai valer quanto? X mais 5, né? E esse daqui vai valer quanto? Olha pra lá, né? Vai valer 18. Certo? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Então, se daqui para cá você multiplicou por um valor, daqui para cá você vai ter que multiplicar pelo mesmo valor. Ou seja, a proporção se mantém. Então, se eu tenho que x sobre 12 é igual a x mais 5 sobre 18. Né? Ou seja, esse sobre esse é igual a esse sobre esse. Tá? E a partir daí a gente consegue achar o x, porque isso aqui é uma equação simples, né? Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente pode tentar fazer é melhorar as coisas. Simplificar essa equação. Tá? Dá para simplificar esses dois denominadores por quanto? 18 e 12. Dá para simplificar por quanto? Simplificar por 36? Por 6, né? Você divide aqui por 6. Aqui divide por 6. Dividindo 12 por 6 sobra 2, né? E aqui dividindo por 6 sobra 3. Então, é melhor resolver a equação tendo um 2 e um 3 do que tendo um 12 e um 18, né? Então, passa aqui o 3 para o outro lado, multiplica em cruz. Você vai ter o quê? 3x é igual a 2x mais 10. Beleza? Então, ficou simples, né? O x vai valer quanto? Vai valer exatamente 10. Tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro passo para a gente descobrir exatamente o x. A gente também tem que descobrir quanto é que vale o y, né? E aí, qual é a equação? Aqui tem y e aqui tem y mais 7. Qual é a equação que a gente tem que colocar aí para descobrir o y? Y sobre o quê? Sobre 12, né? Esse lado está para esse. Assim como, o quê? Y mais 7 está para 18, né? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode cancelar isso aqui, cancelar isso aqui. Cancelar não, né? Dividir por 6. Sobra 2, sobra 3. Multiplica mais uma vez ali por 3 e aqui por 2. Então vai dar 3y mais 2y. Desculpa, mais não, né? 3y vai ser igual a 2y mais 14. Então, y vai ser exatamente 14. Certo? Aí, então, quanto é que vai ser o perímetro? O perímetro vai ser a soma dos lados, vai ser 12 mais 10 mais 14. Isso aí vai dar 36. Pronto. Facinho, né? Isso daí? Pronto. Todas as questões da aula vão ser tranquilas assim. Bom, eu vou deixar vocês trabalharem um pouco. Eu quero que vocês pensem no problema 4, certo? Ele está na terceira folha, terceira página, certo? Veja aí o que vocês conseguem fazer. Problema 4 é, enquanto vocês pensam, eu vou colocar o enunciado aqui no quadro.
Bem, essa figura é fácil, né, de fazer. Um triângulo aqui. Dois triângulos, tá? Aí esse ângulo aqui é alfa, esse aqui é beta, esse aqui é alfa e esse aqui é beta. Eu consigo dizer alguma coisa sobre esses triângulos aí? Para ser semelhante, o que eu precisaria saber? Ou um ângulo, o quê? Ou você precisa saber lados proporcionais de alguma forma, né? Ou então o que mais? Os três ângulos iguais, né? A condição de ser semelhante é que os três ângulos sejam iguais. Só que essa condição pode ser um pouco mais fraca. Por quê? Se eu sei que esse ângulo aqui é alfa e esse aqui é beta, eu sei dizer quanto é que é esse ângulo aqui? Quanto é a soma dos ângulos de um triângulo? 180. Então, se esse aqui é alfa, esse aqui é beta, esse aqui é o que está faltando, né? O que está faltando é 180 menos alfa menos beta. A mesma coisa para o outro triângulo, né? Se eu tenho que aqui é alfa e aqui é beta, esse aqui vai ser 180 menos alfa menos beta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É o seguinte, se eu tiver dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro também vai ser igual. Certo? Então, se eu tiver dois triângulos com dois ângulos iguais, isso aqui quer dizer que os três ângulos são iguais, né? E o que você usa para justificar isso aqui, você usa o fato de que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180. Né? Como a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180, se eu tiver dois ângulos iguais, automaticamente eu tenho que o terceiro também é igual. E aí, se a gente sabe que os três são iguais, a gente sabe que os triângulos são semelhantes. Né? Os triângulos são semelhantes. Então, um caso de semelhança, se você quiser dizer, é ter dois ângulos iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, então automaticamente os triângulos vão ser semelhantes. Tá? E é exatamente isso aí que a gente vai usar para resolver esse problema aí 4. Você tem que encontrar dois triângulos com dois ângulos iguais. Aí automaticamente o terceiro também vai ser igual. Certo? E aí, vocês conseguem achar dois triângulos com ângulos iguais? Hã? 16? Não sei. Não sei. Oi? Se ele tem uma dessas características, então ele tem todas, né? É, exatamente. A gente ilustrou três condições para saber como o triângulo é semelhante. Se tem uma, ele tem todas.
E aí? Acharam triângulos semelhantes aí? Quais? Quais triângulos são semelhantes? Quais? Diga o nome dos triângulos. Triângulo A, B, E e o A, C, D, né? Por que são semelhantes? Porque, ó, esse ângulo aqui teto e esse ângulo aqui teto. Tem um ângulo igual. Mas tem um outro ângulo que eles também tem, que eles compartilham, que é esse ângulo aqui, ó. Alfa. Certo? Então, se a gente colocar os triângulos na ordem, como é que eles vão ficar? Vão ficar assim, né? Aqui é o A, E, B. E o outro aqui é o A. Aí agora vai ficar o D aqui e aqui o C. Certo? Eu estou pegando só esse triângulo aqui, A, D, C, e virando assim. Certo? Para deixar na ordem correta. Oi. Quais ângulos? Esse aqui e esse? Ele fala, tá aqui, ó. Né? O ângulo ABE é igual ao ângulo ACD. Certo? Lembra que o ângulo sempre é o vértice do ângulo é sempre o carinho do meio, né? Certo? Então, tá aí. Então, o que vai acontecer aqui? Esse aqui, ó, vai ser o θ, aqui θ, aqui alfa, aqui alfa. Vamos escrever todas as informações que a gente tem ali aqui, né? Aqui, ó, AB. O AB vale 8 mais 3, vale 11. Certo? O AE vale 5. O AC vale 5, mas esse pedaço aqui quem vai chamar de, sei lá, X. Certo? Então vale aqui 5 mais X. E o AD vale 8. Tudo bem? Então, a gente sabe o quê? Que se os dois triângulos são semelhantes, aqui eles são semelhantes exatamente porque tem dois ângulos iguais, né? Se ele tem dois ângulos iguais, consequentemente, o terceiro também vai ser igual. E eles, sendo semelhantes, eles cumprem as três condições, né? Uma delas é que os lados são proporcionais. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui que olha só, 11 está para 5, né? Assim como, desse lado aqui, 5 mais x está para 8. Bem, não tem como a gente melhorar, vamos multiplicar em cruz direto, certo? Oi? Tudo bem até aqui? A gente está usando só que esses dois são semelhantes. Então, que vai dar 88, vai ter que ser igual a, pega o 5 e passa multiplicando, vai dar 25 mais 5x. Né? Então, aqui, né? Vai dar 5x igual a 88 menos 25, né? Vai dar 63, não é isso? Então, o x vai ser esse número estranho, 63 sobre 5. Tá bom? Muito bem. E agora, para achar o DE? A gente já achou que os triângulos são semelhantes. Professor, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu coloquei um ponto de onde a gente não se encontra. Aí, o D e o C, semelhante a D e M. Não sei se... Esses dois termos aqui semelhantes? Não, Qual que você disse? não, mas tem que provar que elas são paralelas. Que o DE é paralelo ao BC? Se você conseguir verificar que isso é verdade, né? Para verificar se vamos tentar verificar. A suspeita de vocês é que o DE seja paralelo ao BC, né? Para verificar se isso é verdade, o que a gente tem que fazer? Na aula passada a gente viu o teorema de Thales, né? Teorema de Thales para retas paralelas. Então, ali no caso, DE vai ser paralelo
ao BC, se somente se esses segmentos aqui, AD está para BD, assim como AE está para EC. Vamos ver se é verdade, né? A pergunta é, se somente se AD está para BDB, assim como o AE está para o EC, certo? Vamos ver se isso é verdade. O AD vale 8. O BD vale 3. O AE vale 5. E o EC vale, isso aqui, 63 sobre 5. Né? Esse aí vai ser verdade? Não, né? Isso aqui não é verdade. Então, se isso aqui não é verdade, é porque isso aqui também é falso, certo? Essas duas retas aqui, elas não são paralelas. Se a gente tivesse encontrado que aquela razão realmente fosse verificada, aí você iria conseguir demonstrar que o DE é paralelo ao BC. Mas não foi assim, né? Então, isso aqui foi a tentativa que não deu certo. Mas mesmo assim tem dois triângulos semelhantes que eu também não sei como que vai seguir eles aí. Mas Quais? Às vezes serve. MC, EMC e o DMB. É isso, né? Bem, talvez seja útil, né? Oi. Vamos ligar o D pro E, né? Aqui são semelhantes porque exatamente esse ângulo aqui é igual a esse, né? Esse é o PV. Então eu tenho dois ângulos iguais. Esse igual a esse e esse igual a esse. Dois pares de ângulos iguais. Então os triângulos são semelhantes, né? Exatamente. Então, esse ângulo aqui, né? Chamar de beta. Vai ter que ser igual a esse aqui, beta também, né? Muito bem. se eles são semelhantes, o ACD e o ABCE, então o ângulo EDC vai ser igual ao DEB por causa... É difícil explicar, mas eles são iguais. Esse aqui, igual a esse, você está dizendo? Peraí. Tem alguma informação que a gente ainda não usou no problema? O ângulo B é igual ao ângulo C. O ângulo... Não. Aqui a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Ângulo... O ângulo do... O teto igual a teta, né? Não, A gente usou... dentro ali do BMC, Hã? aquele ângulo. Esse daqui. Esse aqui. Diga o nome do ângulo mais... O ângulo MBC MBC, esse aqui. e o MCB. Esses dois são iguais? São? Se o ângulo do ACB, não, ADC é igual ao ângulo do AEB, Se eles fossem iguais, então eles são isósceles. Aí o triângulo BDM, esse componente ao ADC. Mas são? O BAS paralelo ao BC? Não. Não, porque a gente já viu que não é paralelo, né? Ó, qual foi o fato que a gente ainda não usou? A gente usou o fato que aqui é 8? Exatamente. A gente não usou que é 22. Então, isso é uma boa ajuda em geometria, certo? Todos os fatos têm que ser usados. Então, se o problema está dizendo que aqui é 22, você tem que usar que aqui é 22 de alguma forma. Tá?
Vejam aí como a gente pode usar que aquele ângulo ali é 22. Você tem que usar que esse ângulo, não, desculpa, que esse lado aqui é mede 22. Como a gente pode usar isso? Não é verdade? A gente não usou o fato ainda daquela medida ser 22. Ele é o maior lado, é um posto maior. Como é que é? Ele é um posto maior ângulo. Não, porque a gente não sabe qual é a medida dos ângulos, né? Nem a medida dos lados. A gente sabe que aqui esse x vale 63 sobre 5, né? Aqueles dois ângulos de baixo, aquele ali, o FBC e o BC, eles são iguais, porque eles dois seriam 180 menos. Esse? Eu não sei, porque os dois seriam 180 menos teto menos alto. Ou não seria isso? Não. Ó, esse B aqui, a gente sabe quanto é que é. O beta, ele vale alfa mais teta. Ó. Se você quiser até trocar o beta por alfa mais teta, tudo bem. Certo? Por quê? É exatamente o ângulo externo dos triângulos, ó. A, D, C, né? Esse ângulo externo aqui tem que valer alfa mais teta. Esse aqui também é alfa mais teta. Tá bom? Ele é isósceles, mas como ele vai ser isósceles? Você tem que usar o 22 aqui de alguma forma. Fazer o período. Os dois ângulos que estão faltando. Não, deixa eu ver. Aquele ângulo ali oposto é 180 menos alfa. O que a gente precisa é, de alguma forma, usar o 22, tá? Então, qualquer coisa que vocês têm que dizer, tem que ter o 22 no meio. Tipo, dizer que dois triângulos são semelhantes e os triângulos têm que ter o BC como medida, de alguma forma. Assim, né? Como é uma ideia assim, que eu não sei se vai dar certo, vou fazer outra figura, tá? Porque se for uma ideia ruim, a gente não perdeu o desenho ali, certo? Vamos ver se vai dar certo. Aqui, A, B, C, D,
Tá bom? O que a gente sabe? Olha só, quanto é que é... Vamos olhar os fatos, peraí, primeiro, né? 8 mais 3 é quanto? 11. 11 está relacionado com 22 de alguma forma? Tá, metade. Então, isso aí já é uma dica. Vamos fazer uma figura mais agora, mais decente, né? Então, vou pegar aqui, ó. A, B, agora vamos desenhar aqui, ó, o C, de modo que isso aqui seja o dobro desse. Então, aí poderia, a princípio, pegar o ponto médio aqui, M. Não vou chamar isso aqui de M, não. Então, sendo aqui o ponto médio, o que a gente sabe? Quando a gente liga daqui pra cá, aqui vai ser 11, aqui vai ser 11, e aqui tudo vai ser 11, né? Tem um ponto aqui D, que aqui é 3, aqui é 8. Certo? Então, você liga daqui pra cá, aqui pra cá, e aqui pega um ponto E, que vale 5. Pronto. Muito bem, talvez assim já ajude mais. Então, eu sei que ali é 11, ali é 11. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de, sei lá, beta, esse aqui também vai ser beta. Certo? Tranquilo? Beta. Aí, o que mais? Vamos ligar daqui pra cá, né? A gente sabe que aqui é θ. Então, aqui também é θ. Isso aqui é pelas condições do problema. O que mais? Ali 5, beta, como é que é? C é 63 sobre 5. Essa é a informação que a gente também tem agora. O que mais, né? Não, deixa pra lá. Depois a gente pensa mais. Oi. Como é que é? Pode ir. Deixa aí. Vou tentar fazer outra aqui. Fazer o problema número 3, que vem antes desse. Eu vou deixar aí com essa figura aí, certo? Ver se eu consigo fazer até o final da aula. Então, problema 3, você tem um triângulo ABC equilátero. Uma reta passando pelo ponto médio M. Esse lado aqui. M, A, B, C. Ela corta o AC num ponto N. Esse aqui é o 3. Tá? Deu uma pausa nesse daqui e vamos pensar primeiro no 3. Aqui é o ponto P. O que mais? Ele diz que aqui o CP vale 12. O NC vale X. Certo? É o que ele quer descobrir.
e o NA. Certo? Então, aqui vale 20 menos x. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que esse M é o ponto médio, certo? Então, aqui vale 10 e aqui vale 10 também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ligar aqui desse ponto M para um outro ponto médio, que a gente vai chamar aqui de K, certo? Então, aqui é 10, aqui é 10. Então, se aqui é ponto médio, aqui é ponto médio, o que acontece? Você vai ter que, ó, AMKC é um trapézio isósceles, né? Porque aqui é 60, aqui é 60, né? Triângulo equilátero, aqui é 60. Como esse triângulo aqui de pequeno também é equilátero, aqui é 60, aqui é 60. Então, sendo aqui 60, aqui 60, essas duas retas aqui, elas são paralelas, tá certo? Bem, e elas sendo paralelas, o que vai acontecer? Esses dois triângulos aqui, ó, que são os triângulos NCB, vai ser semelhante ao triângulo, CB não, né? CP. Vai ser semelhante ao triângulo PMK, certo? Exatamente por quê? Porque você tem que esse ângulo aqui, alfa, é comum, certo? E, olha só, isso aqui é 60, aqui é 120 e aqui é 120. Ou seja, eles têm dois ângulos iguais. E a gente viu que se ele tem dois ângulos iguais, consequentemente, esse ângulo aqui que está faltando também vai ser igual. Ou seja, os três ângulos são iguais, certo? Muito bem. Então, se eles são semelhantes, o que vai acontecer? 12 está para o lado todo do outro triângulo, que é 22, assim como o x está para esse lado aqui. Só que esse lado aqui vale 10. Né? 10 exatamente porque esse triângulozinho pequeno aqui é um triângulo equilátero. Tá? Então, assim como o x está para 10. Então, aqui, multiplica em cruz, né? Vai dar o quê? Vai dar x igual a... Primeiro dá para simplificar, né? Aqui fica 6, aqui fica 11. Certo? Então, o x vai ser 60 sobre 11. Tá? E o NA vai ser exatamente 20 menos isso daqui, né? Vai ser 20 menos 60 sobre 11. Então, vai dar 220 menos 60 sobre 11. Vai dar 160, né? Tá certo? Muito bem. Eu quero que vocês pensem agora no problema número 10. Tá? O que é que diz o problema número 10? Vou escrever aqui.
vamos lá. Não precisava disso aqui, não. Então vamos lá, que é o problema 4, né? Então... Bem, era nesse ponto que a gente tinha parado, né? A gente tinha descoberto que aqui valia 63 sobre 5, tá? Olha só como não é tão difícil continuar, certo? Quanto é que vai valer isso tudo aqui, ó? Ó, vai ser 63 sobre 5 mais 5, né? Isso aqui vai dar alguma coisa sobre 5. O que, né? Vai ser 25 mais 63. Vai dar o quê? 88, tá? 88, ele está relacionado, de certa forma, com os números que estão aqui, né? Por quê? Porque a soma aqui vai dar 11 e aqui tem 1 sobre 8, tá? A gente vai ter o quê? A gente estava pensando que a primeira... Não, na verdade, alguém pensou que o DE pudesse ser paralelo ao BC, certo? E a gente verificou que não era, tá bom? Na verdade, eles não vão ser paralelos, né? A gente viu que não é só paralelo, eles vão ser um negócio que a gente chama de antiparalelos, tá? O que seriam se eles fossem paralelos, né? Se eles fossem paralelos, esse ângulo teria que ser igual a esse e esse teria que ser igual a esse, né? Eles seriam antiparalelos ao contrário, certo? Esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse, certo? E esse aqui vai ser igual a esse. Por quê? Porque os triângulos, eles são semelhantes, só que eles estão trocados, certo? Ó, para verificar que os triângulos são semelhantes, né? A gente vai verificar que os triângulos ADE é semelhante ao triângulo ABC, certo? Só que a ordem está trocada. Quer ver? Ó, vamos ver. Pois, o que vai acontecer? Ó? Esse ângulo aqui é o mesmo para os dois. É alfa. Então eles têm um ângulo comum. Resta verificar se os lados são proporcionais. Ou seja, olha só. Nesse triângulo pequeno, quem está oposto a esse ângulo pontinho é o 8. 8 está para o que está oposto ao ângulo ponto. O ângulo ponto aqui vai estar oposto ao lado 88 sobre 5. Certo? Beleza? Agora, nesse triângulo pequeno, quem está oposto a esse ângulo aqui é 5. No triângulo grande é o 11. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa proporção aqui é verdadeira? Vai dar certo, não vai? Ó? Porque ó, essa fração aqui, você vai inverter, né? Vai ficar 5, vai pegar o 8, vai multiplicar por 5 sobre 88. Ou seja, vai cancelar o 8, né? Aqui. Cancela o 8, né? Fica 1. Aqui fica 11. Então você tem 1 sobre 11 sobre 5. Só que 1 sobre 11 sobre 5 é só inverter o 11 sobre 5, né? Dá 5 sobre 11. Ou seja, esses dois triângulos são realmente semelhantes. Pelo quê? Pelo caso 2. Aquele caso que diz que eu tenho um ângulo igual e os lados proporcionais. Muito bem. Então, se eles são proporcionais, o que vai acontecer? Essa medida aqui, x, ela também vai manter a mesma proporção para esse daqui. Ou seja, eu vou ter que... Isso daqui vai ter que ser x sobre 22. Esse lado está para esse. Tá certo? Então, se 5 sobre 11 é igual a x sobre 22, né, basta cancelar aqui, passar o 2 multiplicando, o x vai ter que ser igual a... igual a 10. Certo? Então, era só reparar que os triângulos são realmente semelhantes, só que não estão na ordem correta, tá? Então, você teria que virar o triângulo primeiro. Tá certo? Eles não são paralelos, eles são o que a gente chama de antiparalelos, né? É porque assim, paralelos, o que acontece com
Se tem um triângulo, aí você tem uma paralela a um dos lados. Certo? Então esse ângulo aqui vai ser igual a esse, e esse vai ter que ser igual a esse. O antiparalelo é o contrário, certo? O antiparalelo, esse ângulo igual a esse, e esse igual a esse. Troca. Tá, então era só esse truque aí de você perceber que o negócio não era paralelo, era antiparalelo, tá bom? Essa aqui, todo mundo conseguiu fazer a figura desse problema aqui, problema 10? E aí, conseguiram achar triângulos que são semelhantes aí? AZC. Bem, ó. AZC é semelhante ao triângulo ACZ é semelhante ao AYB. Correto? Por quê, né? Porque já que são paralelos, esse ângulo vai ter que ser igual a esse, e esse vai ter que ser igual a esse. Certo? Então, vou ter dois ângulos iguais. A gente viu que se tem dois ângulos iguais é uma condição suficiente para dizer que os triângulos são semelhantes, tá? Então, tudo bem. O que você quer demonstrar relaciona o quê? Relaciona o AX, o BY e o CZ. Então, aqui você tem que relacionar de alguma forma pelo menos alguns desses valores, tá? Como a gente vai fazer isso, ó? Nesse triângulo pequeno, eu vou ter o quê, ó? CZ está para BY, certo? Assim como, ó, o AZ está para o AB. Tudo bem? Isso daí? Certo? Pronto, isso aqui foi 1. 2. Existem outros triângulos aí que também são semelhantes. Quais são? Quais são os triângulos que são semelhantes? Além do ACZ e o AYB. ACZ e ACX. Não. É o CYB. Ó, CYB. Ele vai ser semelhante ao XAB. Certo? Então, olha só. Eu vou ter que o CZ está para o XA, assim como o ZB está para todo, o AB. Certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos parar para perceber o que a gente tem, o que a gente quer e o que a gente não quer. Certo? O que a gente quer uma fórmula que apareça o CZ, o YB e o AX. Então, olha só. A gente tem o CZ, o BY aqui, tem o CZ de novo aqui, o AX de novo aqui, e o XA aqui também que a gente quer. O que a gente não quer são esses valores aqui, ó.
AZ, AB, ZB e AB. Tá? Como é que a gente faz para desaparecer esses valores aqui? Essas frações? Né? A gente não quer nenhum desses três. Então a gente quer se livrar dos três ao mesmo tempo. Né? Para se livrar dos três ao mesmo tempo, você precisa de uma relação que tenha os três ao mesmo tempo. Certo? Vocês conseguem imaginar uma relação entre o AZ, o ZB e o AB? Hã? Uma relação entre o AZ, o ZB e o AB. Entre esses três segmentos. Existe uma relação entre eles? O AZ mais o ZB é igual ao AB. Pronto. Agora, usando essa relação, né, vamos escrever ela aqui. Apesar de ela aparentemente ser idiota, né, mas ela vai ajudar a gente a resolver o problema. Ó. O AZ mais o ZB é igual ao AB. Usando essa informação aqui, e agora olhando para essas duas igualdades, você consegue se livrar do AZ, do AB, do ZB e aqui do AB de novo, de uma única vez? O que é que você tem que fazer com essas duas igualdades? Substituir o quê? E depois? Você tem isso daqui. Isso que a gente sabe, né? Isso que é verdade. E isso aqui você também são duas verdades. Então você tem três verdades. Né? E eu quero me livrar exatamente desses valores. AZ, AB e ZB. Agora, a minha pergunta é, o que eu faço com essas duas equações para me livrar desses elementos todos? O que a gente pode fazer ali? Se livrar não é fazer uma coisa ficar zero não, certo? É fazer alguma coisa ficar um número, por exemplo. Alguma coisa que não esteja em função do AB, do AZ. O que é que tem em comum entre essa fração e essa? O AB. O AB é o que dessa fração? É o denominador. Quando eu tenho frações de mesmo denominador, o que acontece? É fácil somar essas coisas? É fácil porque é exatamente o mesmo denominador. E além disso, você tem coisas a ver com a soma aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é somar essas duas igualdades, tá? Vamos somar. Somando. Somar essa com essa. Então eu vou ter, do lado esquerdo, eu vou continuar com as mesmas frações. Aqui CZ, XA, certo? Aqui, do lado direito, como eu sei que é o mesmo denominador, eu posso escrever um denominador só. E somar os numeradores, né? Ou seja, eu vou somar AZ mais ZB. E aí? Vai dar 1, né? Exatamente por isso, ó. O AZ mais ZB, a gente sabe que é AB. Então, quando vocês fazem essa soma, isso aqui vai dar 1. Olha só, você matou 3 coelhos com uma cajadada só, né? Desapareceu com todas as coisas que você queria. E ficou só com o quê? Só com coisas que você quer. Se você tem só coisas que você quer, tá muito mais fácil de chegar ali, né, do que não. Então você já desapareceu com as coisas que você não queria. Vamos só repetir o que a gente tem. Pronto. Por enquanto o que a gente tem é que, olha só, CZ, né? Vamos lá, vamos dizer, é CZ sobre o quê? BY mais CZ sobre AX igual a 1. Certo? Então, é isso aqui que você tem. E é aqui que você quer chegar. Ali o que a gente tem, aqui é onde a gente chegar. Certo? Como a gente faz para sair dali e chegar aqui? Ali é o que a gente tem, né? A gente tinha isso daqui,
A gente somou, aí isso aqui deu 1, né? Quase que um golpe de sorte, né? Mas não foi golpe de sorte. Deu 1. E a gente tem exatamente isso, né? Que o CZ sobre BY mais CZ sobre AX é igual a 1. E o que você quer é isso. Você quer que 1 sobre AX mais 1 sobre BY é igual a 1 sobre CZ. Aquilo ali, você consegue, a partir dali, chegar aqui? Né? Pode dividir tudo por CZ. Então, quando você divide tudo por CZ, você tem 1 sobre BY mais 1 sobre AX igual a 1 sobre CZ. E é exatamente isso que o problema pede para você demonstrar. Tá certo? Então é isso. Deu para entender? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora fazer o problema número 2. Então você tem um triângulo e os lados medem 4, 5 e 6. A pergunta é, quais são os lados de um triângulo que é semelhante a esse e o perímetro é 20? Isso é fácil, né? Tem um triângulo cujos lados são 4, 5 e 6. Aí eu quero saber qual um triângulo, me diz um triângulo semelhante ao primeiro, certo? Cujo perímetro é 20. Isso é fácil, eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem nisso aí.
E aí, esse problema 2 aí? Quais são os lados do triângulo? Hã? 16 sobre 3. Quanto? 25 sobre 3. 20 sobre 3 e o outro? 8. Pronto. Por quê? Ó, quanto é que vai ser o perímetro do triângulo ABC? Se você olhar para o triângulo ABC e for olhar o perímetro, é 15. Então você tem aqui o triângulo ABC. Aqui tem um outro triângulo, XYZ, né? Se você quer que o triângulo XYZ tenha perímetro 20, né? Ele vai ser maior. Aqui o perímetro é 20, aqui o perímetro é 15. Então olha só. De 15 para 20, qual a proporção? Qual o número que multiplicado por 15 dá 20? É 4 terços, né? 4 terços é o número que você pega o 15 para chegar no 20, você precisa multiplicar por 4 terços, né? Então, se eu tenho aqui um triângulo com lados AB igual a 4, esse aqui 5, esse aqui 6, né? Todos os lados também tem que multiplicar por aquela mesma razão, né? Ou seja, esse aqui multiplicado por 4 terços vai dar exatamente 16 terços. 5 multiplicado por 4 terços dá 20 terços. E 6 multiplicado por 4 terços dá 8. Né? Se você ainda tiver dúvida, você pode somar essas coisas aí e verificar que o perímetro dá 20. Aí, obviamente, são proporcionais, né, os lados, porque você está sempre multiplicando pelo mesmo fator, que aqui no caso é 4 terços. Tá certo? Agora veja isso daqui. Certo? Então, vamos a algumas definições. Vocês sabem o que é a circunferência circunscrita ao triângulo? Três lados não, os 3 vértices, né? Porque a gente sabe que num triângulo existem 2 círculos principais, né? Um é o circuncírculo, né? Então, circunferência circunscrita. É o círculo que passa pelos... O círculo, né? Imagina que é um círculo. O círculo que passa pelos 3 vértices. Tá? Esse aqui é o circuncírculo. E o incírculo é o círculo que passa tangente aos 3 lados, de forma interna. Tá? São 2 círculos fundamentais de um triângulo. E eles sempre existem. Tá? Sempre existe um círculo-círculo, sempre existe um incírculo. E você tem um triângulo ABC. Você sabe que tem medidas aqui, AB valendo 4, AC valendo 6. E se você traçar a altura H, né? Esse H vai ser o pé da altura. Vai ser exatamente onde a altura encontra o lado. Tá? Esse H aqui, ó, é o pé da altura. Então se a gente fizer um esboço no desenho aqui assim, isso aqui é a A, o H vai estar bem aqui. Tá? Então se você tem também essa medida AH, certo? Ele diz que essa medida vale 3. Certo? Aí pergunta se é possível você achar a medida do raio da circunferência circunscrita. Tá bom? Então, se você quiser fazer o desenho, você tem que desenhar essa circunferência circunscrita, né? Então, você não está começando bem. Sempre que você for começar a desenhar um problema que tiver um círculo, o desenho começando pelo círculo. Então, você fizer aqui um círculo ABC, triângulo,
e aqui a altura. Pronto. Figura dessa aí é boa para você começar a pensar. Aqui o AC vale 4. Bom, o AB vale 4. Bem, peraí. Primeira coisa... tá. Aqui vale 3. Então você tem que desenhar alguma coisa que tenha a ver com raio, né? Já que você quer achar o raio. Ó, o raio sempre é a distância do circuncentro. Oi. Uma opção seria fazer mediatriz, né? Primeiro, para você achar o ponto O, você precisa fazer mediatriz. Mas digamos que você já fez tudo isso e achou o ponto O. Tá aqui ele. Certo? Bem, para você ter um raio, você tem que ligar o ponto O a um dos pontos da borda do círculo. Certo? Você pode ligar para qualquer ponto. Você vai ter um raio. Tem um círculo, aqui o centro e aqui um ponto da borda. A definição de raio é exatamente essa. A distância do centro até a borda do círculo. Vai ser sempre a mesma. Então você pode ligar esse O a qualquer um dos milhares, infinitos pontos que tem um círculo. Mas a gente sabe que ligar para qualquer ponto não vai ser bom. Então vamos ligar para um ponto esperto. Que ponto vocês pegariam o O para ligar, para formar um raio, que é o raio que você quer calcular? Pode ser o B, pode ser o C e pode ser o A. Qual desses três seria um bom chute, né? A. Por que o A? O B e o C, eles são de certa forma equivalentes, tá? O B é um ponto que tem aqui 2 segmentos chegando, aqui o C também. O A não. O A, ele é um ponto especial desse problema, por quê? Porque você tem uma altura saindo de A, certo? Então ele é diferente do B e C nesse sentido. Certo? O B e C não tem traçadas as alturas. A altura do A é importante. Então vamos ligar aqui do A até o O. Certo? Agora a gente vai fazer mais, certo? Aí a gente vai continuar esse segmento aqui AO até bater no ponto P aqui. Certo? Então, eu sei que o AO vale raio. O OP também vale raio. Então, o AP vale diâmetro, né? 2 raios. Ok? Então, se eu souber calcular o diâmetro, eu sei calcular o raio. Concorda comigo? É só, depois de calcular o diâmetro, você divide por 2. Então, muito bem. Vamos ligar aqui do C para o P. Do C para o P. O que o diâmetro faz com um círculo? Se eu perguntar assim, o diâmetro ele faz o que com um círculo? Divide em 2 partes iguais, sempre, qualquer diâmetro. E o que acontece se você pegar assim? Vou desenhar uma figura maior para ficar muito pequeno. Pronto, digamos que eu tenho aqui um círculo, eu marco aqui 2 pontos, de modo que esse arco aqui seja 60. Tá? Se eu pegar um ângulo, que a gente chama aqui, ó, um ângulo cujo vértice é um ponto da borda do círculo, e os outros 2 pontos do ângulo são outros 2 pontos da borda, formando um ângulo aqui de 60.
A pergunta é, quanto é que vale esse ângulo aqui? Tem como saber? 30, né? Ele é o quê? Ele é o ângulo inscrito. Isso acontece sempre. Sempre que eu tiver aqui um arco de medida alfa, o ângulo inscrito vai ser medida alfa sobre 2. É o ângulo inscrito. A gente não viu isso aqui. Acho que a gente não falou isso não ainda. Um ângulo inscrito. Tá bom? Também tem um ângulo central. O que é o ângulo central? É o ângulo cujo vértice está no centro do círculo. Né? Se o ângulo inscrito é metade do arco, o ângulo central ele é exatamente igual ao arco. Tá? Se o arco é de 60, esse ângulo central aqui também vai ser 60. Então eu tenho um ângulo inscrito, mas eu também tenho um ângulo central. Um caso particular importante de ângulos inscritos é quando esses dois pontos aqui são pontos opostos do círculo. Ou seja, quando essa corda aqui, que liga esses dois pontos, é o diâmetro. Se é o diâmetro, o círculo tem um arco todo de 360. Então, se você está dividindo duas partes iguais, cada parte é 180. Então, quando você pega um ponto aqui e usa ele para ser ângulo inscrito, esse ângulo aqui vai ser quanto? 90, vai ser metade, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo ali, certo? Foi por isso que eu prolonguei esse segmento até chegar no oposto do ar, certo? Para exatamente ter um diâmetro. E a gente sabe que com um diâmetro, esse ângulo aqui vai ser quanto? Vai ser 90, ó. Esse ângulo aqui, o ângulo ACP, é inscrito a um diâmetro. Certo? Ó, o AP funciona como diâmetro. Então, se ali é ó, esse arco AP, né, vale 180, esse ângulo aqui vai valer 90. Muito bem. E por que o ângulo de 90 aí é um bom ângulo? Né? Exatamente porque eu tenho um outro ângulo de 90 na figura, que é o ângulo da altura aqui, que a altura faz com o lado BC. Tá? Então, eu tenho que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, o que eu quero justificar é que os triângulos APC, ele é semelhante ao triângulo ABH, certo? Então, eu tenho um ângulo aqui que é igual, certo? O que eu estou faltando aqui é mostrar que um outro ângulo também é igual, certo? Aí eu vou ter dois ângulos iguais, então eu vou ter que os dois ângulos são semelhantes. Vai ter um ângulo, tem falta o outro. Então, esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse. Beta e aqui beta. Por que eles vão ser iguais? Alguém vai justificar? Porque quando você faz esse tipo de construção, né, esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse. Porque o BH e APC são semelhantes? Não, é exatamente isso que a gente quer concluir. A gente não sabe isso. Esse aqui, por enquanto, a gente não sabe. Certo? Mas se esse ângulo aqui for igual a esse, aí é aquilo ali que a gente vai conseguir garantir que eles são semelhantes. Tem dois ângulos iguais. Dois beta. Não, mas eu não sei. Eu não sei se isso aqui é beta ou não. Tá? Quer dizer, por enquanto eu não sei. Eu sei que esse é beta. Mas se esse for beta, automaticamente isso aqui vai ser beta também. Mas por quê? Eles estão abertos no mesmo arco. Ah, muito bem. Eles estão olhando aqui, ó, para o mesmo arco, ó, que é o arco AC, ó. Dá pra ver, ó? O ângulo B, ó, ele tá olhando para esse arco AC. O ângulo P também, ó, olhando para o mesmo arco. Então, se vocês estão olhando para o mesmo arco, se esse ângulo vale beta, esse arco aqui tem que valer 2 beta, né? Tem que valer o dobro.
E se esse arco vale 2 beta, como esse cara aqui também é um ângulo inscrito desse, né? Então você vai ter que metade, então ele é beta. Tá bom? Mais na frente a gente vai estudar algumas coisas que tem muito a ver com isso aqui, que resolve muitos problemas de geometria, que são os quadrados cíclicos. Certo? A gente vai ter alguma aula futura só sobre quadriláteros cíclicos. Tá? É uma coisa que resolve muitos problemas de geometria. Mas se vocês quiserem ver, tem artigo na Eureka sobre quadrilátero cíclico. Uma Eureka bem antigo, tipo, acho que a 7 ou a 8. Tem artigo sobre quadriláteros cíclicos. Muito bem, então tá aí. Então, já que a gente sabe que esses dois ângulos são realmente iguais, então a gente sabe, né? Isso aqui não é mais uma dúvida. Que agora é uma certeza, né? A gente sabe que os triângulos são semelhantes, tá? Então, se eles são semelhantes, os lados vão ser proporcionais. Então, eu vou ter o quê, ó? O AC está para o AH, assim como o 2R, né? Que é a medida do lado AP, está para AB. Mas a gente sabe quanto é que vale tudo isso. Né? A gente sabe que o AC vale 6, o AH vale 3, aqui deixa o 2R mesmo, né? E o AB vale 4. Ou seja, esse cara aqui, 6 é o dobro de 3, né? Então o 2R vai ser o dobro de 4. O 2R vai ser 8. E se o 2R vale 8, o R vai valer 4 também. Então, esse problema não é um problema difícil, mas ele se torna difícil se você não conhecer esse tipo de ideia, de pegar o raio, exatamente esse raio aqui, certo? E também não é só pegar o raio, né? Você tem que prolongar e perceber que esses dois triângulos aqui, né, que é o triângulo ABH e o ACP, esses dois triângulos são semelhantes. Beleza? Então, eles sendo semelhantes, esses lados aí vão ser proporcionais. Aí, consequentemente, você consegue achar quanto é que vale o raio do círculo. Tá bom? Então, tem mais problemas aí para vocês pensarem, certo? Amanhã tem a prova da UBM para vocês se divertirem, tá certo? Boa sorte. E boa prova também para vocês, tá bom?